Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando com mais um podcast De Olho no Esporte desta segunda-feira. Você sabe que é sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora, atendendo bem para atender sempre. Um abraço à família Zini, que sempre nos acompanha aí todas as segundas-feiras. Você pode aproveitar também já, curtir, comentar e compartilhar o nosso link aí com seus amigos e também com a sua lista de relação. Nós estamos aqui com o Irineu, meio-campista habilidoso, cascavelense, começou no futebol aqui, ele que agora está com um novo desafio aí pela frente, já há um mês, um pouquinho mais de um mês, assumiu a coordenação das categorias de base do UFC Cascavel, já está lá com a garotada, com a piazada, mas antes de conversar sobre as categorias de base, Irineu, tudo bem com você? Obrigado por ter aceito o nosso convite, aí bater esse papo e falar um pouquinho de você. Eu que agradeço, Celso, é um prazer estar com vocês aqui. Para falar um pouco da minha carreira, desse novo desafio que tem pela frente, né? E também falar dos meninos do Cascavel aí, que com certeza tem garotos bastante interessantes aí para o futuro do Cascavel. Legal. Irineu, você falou que nasceu em Céu Azul, mas veio para Cascavel novinho, tipo 8, 9 anos, né? Então você, na verdade, é um cascavelense, se criou por aqui, né? Como que foi o teu primeiro contato com o futebol? Eu vim para cá com 8 para 9 anos, né, com a minha família, e morei muitos anos no bairro Interlagos, né, onde comecei ali a jogar futebol de campo na terra, depois fui para o Periolo, né, que tinha o Macalé, que é um treinador bastante conhecido na região norte ali, e depois fui descoberto pelo Eloy Krieger, né, no comercial, e ali começou a minha trajetória no Cascavel, né, comercial, Tuiuti, e depois o Cascavel, e assim foi minha vida. Eu comecei no Cascavel acho que eu tinha 16 anos. 16 anos você foi já para a base do Cascavel? 16 anos eu fui para a base, com 17 eu já estava no profissional. Já. No UFC Cascavel daí naquela época ou era o Cascavel Esporte Clube? Naquela época era Cascavel Esporte Clube. Cascavel Esporte Clube, exatamente. O presidente, peguei o Alfredo Keifer, depois o Emílio. Aí até o Burdião foi, acho que CCR já, né? Sim, já foi. Migrou pro CCR. Aí depois, em 2009, eu fui pro UFC Cascavel. Legal, vamos falar. Daquela galerinha que jogava futebol com você lá no Interlagos, ainda tem relação? Tem alguns amigos que continuam até hoje? Tem bastante. Eu comecei com o Ávalos, né? O Ávalos que jogou no Santos. Quando nós começamos juntos no Interlagos, aí depois fomos pro Tuiuti junto. Cascavel, aí ele saiu para fora, também a gente saiu. Fábio Januário também, né? Então foi uma safra boa ali, hein? Uma safra boa ali, o Fábio Januário. Aí teve alguns atletas que tentaram, né? Mas não seguiram carreira, né? Mas hoje a gente joga uma peladinha por aí na cidade. A gente ainda tem esse relacionamento, né? A gente tem esse elo ainda, esse relacionamento com legal. E é legal essas raízes, né, Irineu? É bom, né? A gente se reencontrar, conversar do passado e tal, né? Como é que foi a nossa trajetória, alguns conseguiram ser jogadores, outros não, então, mas é muito, muito gratificante a gente encontrar esses amigos aí. Eu vou perguntar para você uma coisa, depois pergunto para você como profissional. Tem alguma passagem nessa época tua de escolinha, de futebol na terra, que te marcou bem, que você lembra bem toda, assim, dá alguma coisa que você lembra, aquela vez aconteceu isso, tem alguma coisa que te marcou assim, nessa época de escolinha lá com a galera? Eu comecei muito cedo, né, no Interlagos, lá no bairro, a gente tinha um time adulto lá, né, na época, a gente até falava titular aspirante. Sim, a gente jogava em todos os bairros, região de Cascavel, Espigão Azul. E eu comecei muito cedo, né? Eu acho que tinha 14 anos, já jogava no adulto, né? E foi precoce, o craque veio precoce. Isso, aí o pessoal até fala até hoje que eu apanhava muito, né? Que eu não soltava a bola, era muito rápido. E mesmo assim eu não tinha medo de jogar. Então essas coisas me ajudaram a crescer mais rápido no futebol, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente não vê mais isso, né? Esse futebol de rua, futebol dos campos, é muito difícil, né? Muito difícil. Perdeu um pouco a essência, eu acho. E a gente que trabalha com a garotada, a gente vê como é difícil você encontrar
bons jogadores de talento para a gente compor uma equipe, né? A gente está correndo atrás de sub-14, sub-15. Até deixo uma dica aqui que a gente... Tem que garimpar bastante. Quando eu cheguei no Cascavel, na minha época tinha muitos jogadores da região, de Cascavel e região. Então a gente tem que resgatar isso, entendeu? Isso, exatamente. Porque tem muitos jogadores na região aqui, até em Cascavel, que são muito ficam bons jogadores, ficam né? escondidos. E eu tô aqui, eu vinha para Cascavel, não só de Cascavel, mas toda a região, né? Que pra gente resgatar esses meninos que queiram realmente ser jogadores, a gente dá oportunidade para esses meninos da região aqui, né? Legal. Não deixar esses meninos daqui e sair para outros lugares, entendeu? Se tem uma estrutura legal aqui. Se tem uma estrutura boa aqui, a gente tem que dar oportunidade para eles. Voltando lá um pouquinho, daí você começou no profissional em Cascavel, você estava falando aqui que você começou no Cascavel, mas você saiu do Brasil um tempo, né? Entre 2000 e 2008, é isso? Onde você jogou? Na Europa? Eu joguei na Ásia, né? Na Ásia. Joguei na Ásia e joguei na Tunísia. Na Tunísia é continente, acho que africano. Joguei na Tunísia por um ano. E daí eu saí do Brasil em 2000, que eu joguei no Olaria, o último clube meu no Brasil aqui depois que eu saí. Fiquei 9 anos fora, né? Fiquei um ano na Tunísia e 8 anos eu fiquei fora, e 7 anos na Coreia do Sul. Como que foi essa tua experiência internacional, que você trouxe de lá para você? Não, para mim foi muito boa mesmo, profissional como financeiramente, né? Eu até falo que antes de eu ir para a Coreia, onde foi que eu consegui conquistar as coisas materiais para mim e para minha família, foi na Coreia do Sul durante esses 7 anos. Inclusive, eu estava até parando de jogar. Antes de ir para lá, eu estava desistindo de jogar. Estava com quantos anos? Eu estava 23 anos. 23 anos. Estava com 23 anos e estava meio difícil. Eu tive um problema na Tunísia, questão de empresário, aí me enrolaram muito. Aí eu vim para o Brasil, fiquei 6 meses parado, né? Já estava jogando amador e já estava praticamente... Já estava pensando em pendurar a chuteira. Parar. Aí teve um amigo meu que jogou comigo no Sampaio Correia em 99 e me ofereceu um teste na Coreia. E eu já 6 meses parado, eu falei, eu vou ver o que dá, né? Ou não, Se não der, eu já tô parado mesmo, se não der, a gente volta. E eu fui para lá, fiquei um mês lá, passei por 2 clubes lá e consegui passar no teste. Que legal, que história legal. E durante os 3 anos que eu fiquei na Coreia, os 3 anos seguidos eu fui campeão coreano. Com a mesma equipe? Olha só que legal. Então você é tricampeão coreano, tem 3 títulos internacionais na carreira. E daí no 4º ano mudei de clube, né? Fiquei mais 3 anos e meio nesse outro clube. Depois eu tive umas lesões lá, joelho, depois fissura na tíbia e tal. Aí foi onde que eu comecei porque a Coreia é um futebol muito forte, né? Muito rápido. E daí eu já estava mais de 30 anos já, e eles começaram o contrato vencendo, já não renovei mais, né? Aí em 2007 foi o último ano meu lá, aí voltei em 2008. 2008 daí você veio pro Cascavel, né? Aí eu vim pro Corinthians Alagoano. Corinthians Alagoano. Aí eu joguei Corinthians Alagoano, joguei no Oeste de Itápolis. Aí em 2009 eu retornei a Cascavel. Você jogou, a primeira você veio direto pro UFC Cascavel? Eu fui pro CCR. CCR, depois saiu... Joguei pro Paranaense pro CCR, aí saí e fui pro UFC Cascavel, que era do Belete na época. Isso. Né? Disputamos a terceira, subimos o time naquele ano, que o Versense era o treinador. Subimos o time para a 2ª divisão. E você você ficou no UFC até 2015, é isso? 2016, você já estava também pensando em se aposentar, não é, Nino? Isso, 2015 eu retornei ao UFC Cascavel em 2013, que na 3ª divisão de novo. Aí subi da 3ª para a 2ª, 2014 nós subimos da 2ª para a 1ª. E de 2015 eu joguei o último ano, né, no UFC Cascavel. E eu estava com o pensamento de, em 2016, encerrar a carreira. E já tinha planejado, conversado com a família, que eu queria parar no Cascavel, né? Que é onde eu comecei. Onde começou. Infelizmente não deu certo por algumas situações, e daí eu fui pro Cianorte. Cianorte você jogou profissionalmente um ano daí? Um ano só. Foi... Daí 2016? 2016. Fomos pra 2ª lá, fomos campeões invictos. Subimos o time para a 1ª, e daí eu encerrei ali e já me fizeram o convite para mim ficar na comissão técnica, né? E daí você ficou quase 9 anos? Fiquei quase 9 anos. Quase 9 anos na comissão técnica. O Cianorte a gente nota que é uma equipe bem organizada fora de campo, né? Infelizmente não conseguiu acesso ainda para ser, que é o... Mas a gente vê que é uma equipe bastante forte. Mas uma equipe organizada, uma equipe que desses 9 anos que eu tô lá, assim, nunca preocupação com estrutura, com condições de trabalho,
o que eles falam, eles cumprem. Então, esses 9 anos que eu fiquei lá foi bom, assim, sabe? E O Sandro trabalhou lá uma época, né? O Sandro Belletti, Patrick. né? Patrick, desculpa. Patrick era preparador físico lá. Na época que eu cheguei lá, o Patrick já estava lá. Patrick Aí nós trabalhamos lá 2 anos juntos, né? Eu 1 ano como jogador e depois mais 2 anos como eu de auxiliar, ele de preparador físico, né? Depois você assumiu o quê da comissão? Você ficou até... Eu era auxiliar técnico da casa, né? Sempre fui. Aí sim. todos os treinadores que passavam lá, tinha você como auxiliar da casa. Mas eles tinham os auxiliares deles, os treinadores que chegavam, e a gente trabalhava em conjunto, né? Legal. E daí surgiu o convite para vir para o UFC Cascavel. Foi esse ano? Foi esse ano, eu estava no Cianorte, aí o Cianorte, como virou SAF, os coreanos compraram, e daí a gente não fez um bom paranaense esse ano, eles preferiram trocar a comissão técnica, e nessa troca da comissão técnica, que era o Testoni, o treinador e auxiliar dele, eles também me dispensaram, né, que eu era auxiliar da casa. E daí eu fui para Paraíba, eu fui Botafogo da Paraíba, fiquei 10 dias lá antes de vir pra cá. Eu já tinha uma conversa com o Eduardo Bonamigo, né, para assumir a coordenação. Só que daí nesse tempo ele demorou a me dar a resposta, e daí eu tinha o convite do Botafogo, e daí acabei indo para lá. Aí, mas sempre deixei claro para ele, né, se ele quisesse eu voltaria. Já deixei claro também com o pessoal lá do Botafogo, que inclusive se tivesse uma proposta, o presidente lá, o dono que comprou o Botafogo era um dos donos do Cianorte, né, me conhecia. E daí, depois de 10 dias, o Bonamigo me ligou e acertei com ele e voltei para coordenar a base aqui. Legal. Você falou em SAF, o Cianorte virou uma SAF. Você acha que é por aí o caminho na SAF? Eu acho que os clubes hoje é o caminho. Eu tenho uma opinião já mais ou menos formada. Eu acho que principalmente os clubes menores. Isso, os clubes que não têm aquela estrutura principalmente financeira, eu acho que é uma ótima saída, né? Eu acho que o Cianorte virou já tinha uma estrutura boa com o Lucas Franzato, que era o presidente atual, né? Depois que virou SAF, os coreanos compraram, estão investindo muito pesado, tanto na estrutura de CT também, mas como na equipe. E é uma empresa, também, né? Cobra resultado, né? Não deu resultado, você despede e põe outro no lugar, né? Isso, e tem uma pessoa que manda, né? Tem uma pessoa que comanda ali. Não é várias pessoas dando palpite também, porque às vezes no futebol isso atrapalha. Muito cacique para pouco isso. Tem que deixar alguém que conheça, tomar conta, né? Lógico, ter alguém por trás gerenciando a questão financeira, porque sozinha a pessoa também não consegue, mas ter uma pessoa que mande, que conheça de futebol porque hoje, para você contratar, principalmente falo da nossa realidade na Série D, né? A Série D é uma competição muito difícil, muito competitiva. E se você não tiver jogadores que conheçam a divisão, você acaba ficando pelo caminho. É verdade, porque é diferente, né? Todas as divisões, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Mas a Série D, por ser a primeira de um acesso, eu acho que o bicho é mais... muito difícil. São 64 equipes, né? Sim. 64 para subir 4, né? 4, Você tem que ser melhor que 59, né? E você, se for ver, todo ano sobe time lá de cima, né? Do Nordeste, lá para cima, sobe, porque... Não é desmerecendo, mas o futebol aqui para cá é mais competitivo, é mais difícil aqui. Os grupos aqui do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, é mais difícil. Briga de cachorro grande, né? Você passa na primeira fase aí, né? Tipo, primeira fase são 14 jogos. Aí depois você pega o primeiro mata-mata, já enfrenta o pessoal aqui, deu um exemplo de São Paulo, Rio Grande do Sul. Perto, Aí depois você pega um time lá de cima, daqui a pouco você volta a pegar um time daqui. Para você ter o acesso é muito difícil. É difícil, é verdade, é uma competição bastante difícil. Agora, só para nós encerrar o papo de você jogador, de você cidadão, da tua vida profissional, assim, tudo que você queria, você conseguiu, Irineu? Você se sente realizado profissionalmente como atleta profissional de futebol? É claro que, vendo assim, claro que eu poderia ter ido mais longe, né? Mas eu não me arrependo de tudo que eu fiz aquilo que eu podia fazer, dei o meu máximo, principalmente, que nem eu falo para os meninos em treinamentos, se cuidar, extracampo, se dedicar nos treinos, ouvir os treinadores, porque o que eles passam para a gente é muito importante. Então não me arrependo, sabe? Eu agradeço a Deus por tudo que eu conquistei na vida, pela minha família que eu tenho hoje, e tudo que eu conquistei. Acho que hoje, graças a Deus, eu não sou um cara assim rico, milionário, mas eu vivo bem, consigo viver bem com a minha família. E tenho um bom relacionamento com as pessoas, entendeu? Onde eu passo, sou reconhecido, entendeu? Pela deixou um legado legal, entendeu?
Então isso para mim é muito gratificante. Lineu, falando agora das categorias de base do Cascavel, você, como a gente falou, já há um pouquinho mais de 30 dias assumiu, né, as categorias de base. Você já tinha trabalhado com a garotada? Não, aliás... É um desafio para você? É um desafio, mas eu acompanhei um pouco tempo esses 9 anos que eu estava no Cianorte, em duas ocasiões eu acompanhei a base lá, mas não era eu diretamente, Contato sabe? direto. Contato direto. Eu acompanhei por ser uma equipe da cidade, por ser uma equipe que era do mesmo dono. Então, como eu estava no profissional, eu também acompanhava a base também, mas não era essa ligação direta. Ligação aqui já estou mais vivendo o dia a dia. Vivendo o dia a dia. E hoje eu estou vivendo o dia a dia. Estou com o sub-15, sub-17, sub-20 e tem os meninos do talentos também, né? Que é de 11 a 14 anos também que a gente está acompanhando e trabalhando esses meninos para o futuro, né? Porque esses meninos de 11, 12, 13 anos, 14, daqui a pouco vão estar no 15, né? Do 15 vão estar no 17, 17, 20, aí do profissional, ou aqui no profissional daqui ou em outro lugar, né? Esse é o nosso objetivo. Como foram esses primeiros 30 dias de você, contato direto com a garotada? Foi legal, assim, lógico que eu falo sempre quando chego em casa, a molecada dá trabalho, né? Não é fácil a gente lidar com... A gente entende pela idade, né? São jovens, são adolescentes ali, tem o 20 também que já está perto de ser adulto ali, com mais responsabilidade, então a gente trabalha com... São fases diferentes, entendeu? Então você garoto, tem que saber lidar com isso. Cada um e graças a Deus eu tô sabendo lidar, tenho pessoas do meu lado ali, o Jonathan, que é o supervisor, os treinadores, o Fábio Rosa, que eu conheço há muito tempo, o César do 20 é um cara espetacular, super, um cara gente boa. O César sabe trabalhar, o Kika, que é o do 17 também, tem experiência de trabalhar na Ásia, trabalhar nos Emirados, entendeu? Então tem um cara... A gente está com uma equipe bem qualificada. Legal. Hoje. Categoria de base Cascavel está bem servida, de comissão técnica em todas as sub-15, sub-17. Inclusive o sub-17 nosso hoje é vice-líder, né? O do 20 também é vice-líder da competição. Eu vou falar em sub-20, a gente vai ver rapidinho aí os gols do Cascavel 4, Rio Branco 0 pelo Paranaense sub-20, daí a gente já volta. Entendeu? O Cascavel venceu então o Rio Branco aí no Paranaense sub-20, 4-0. Você acompanhou essa partida? Estava lá, como foi a garotada? 4-0 pelo placar. Dá para ver que foi uma boa partida dos meninos, né? Foi. A equipe, como eu falei, a equipe do César, o sub-20, eles têm os meninos bem qualificados ali, os meninos que tem 2 ou 3 já tá treinando no profissional, né? Já tem o Tapioca subiu, já não voltou mais pro 20. Tem o Show que tá muito bem. E eles começam o jogo, sempre os jogos que eu acompanho deles, eles começam o jogo muito intenso, sabe? Começam pressionando o adversário, deixando o adversário jogar, então isso é muito bom e gratificante de ver. E os 4-0 foi assim, foi pouco, né? Pelo que o jogo que se apresentou era para ter sido muito mais, mas assim, dá alegria de ver os meninos jogar, de ver a organização que o César tem na equipe deles, os meninos se entendem muito bem, só de olhar, de passar, de conversar, já se entende, então isso dá para ver que está sendo um trabalho bem realizado pelo César. Legal. E hoje teve um jogo treino, né? Com o sub-20 e o profissional, né? Foi o 20 que o pessoal que não jogou ontem, né? Que não jogou, treinou com o profissional. E o pessoal que também do profissional que não foi utilizado no sábado. A gente fez esse jogo treino com eles ali para dar ritmo também para o pessoal que não vem jogando, né? Alguns meninos vindo de lesão também, em transição, então isso é importante para dar minutagem e ritmo para eles. E o legal é essa interação, né? O sub-20 com o profissional, colocar a garotada para treinar com os mais experientes, isso acaba ajudando a todos, né? Não, ajuda na evolução dos meninos, né? Dos atletas. Como eu falei, tem jogadores do 20 que já estão treinando no profissional, sobe uma semana, aí desce, aí sobe outro. Então tá tendo essa interação do Tcheco com a base do Cascavel, isso é muito importante. Esse é o objetivo da base, né? A gente fala, tem várias categorias ali, do 11 até o 20, e esses meninos têm que ser utilizados, né? Não adianta a gente trazer de fora, às vezes, um jogador de fora, pagar, de repente, um valor alto aí e a gente ter a solução na base, entendeu? E hoje, com certeza, eu posso falar que tem na base ali do 20, tem vários jogadores que com certeza vão ingressar no profissional. Legal. Eu ia fazer essa pergunta para você, se vê algum destaque assim hoje no sub-20 que posteriormente já no fim dessa temporada ou para outros já podem estar no profissional treinando e até sendo titular?
Não, tem vários, a gente pode destacar muitos aqui, mas assim, tem o Ayrton, o Guru, que são os 2 volantes que jogam, são muito intensos, os jogadores que fazem o time jogar. Tem o Anthony, que é um lateral direito, que hoje, para mim, já está pronto para jogar no profissional. Se você colocar, ele não vai sentir no profissional. Isso é importante. Tem o zagueiro Zé Augusto, que joga pelo lado direito também, já treinou no profissional. É um jogador que tem muita qualidade, um jogador que se impõe fisicamente. Então, esse também, se colocar ali, ele consegue jogar, entendeu? Então o Choco está muito bem, o Choco acho que precisava de uma oportunidade no profissional, que está muito bem, entendeu? Então esses meninos aí estão... Aos poucos pode ser a solução. Pode ser a solução do Cascavel. E a gente vê Não digo assim, né, vão resolver, mas de estar ali ao ajudando, invés de pegar trabalhando, o outro que não conhece, está aqui da base. Está ali da base, o Tcheco está acompanhando os treinos, está acompanhando os jogos do 20, então ele também está olhando por eles. Legal. Você falou lá no início, Irineu, de que dá oportunidade para os garotos da região também. Existe um planejamento teu, da própria comissão, de ir buscar essa galerinha? Eu sei que tem as escolinhas do Cascavel, né, em algumas cidades aqui, mas buscar aquele talento lá, dar uma olhada num talentinho e trazer para as categorias, ou dar oportunidade para que venham conhecer. Eu recebo bastante mensagem, né, no WhatsApp de pais, de empresários, amigos aqui da região, pedindo oportunidade. E a gente está aberto, como eu falei, a gente está aberto a dar oportunidades. É claro que a gente também não pode abrir totalmente, né? Tem os dias de avaliação, se a gente abrir para todos, daí a gente tem que ter uma organização. Porque a gente está numa competição, também tem que entender que está numa competição e os treinadores precisam trabalhar aqui para o final de semana, mas assim, a gente de repente, 1 ou 2 na semana a gente vai avaliar. A gente vai dar essa oportunidade. E eu estou com uma ideia também de visitar as escolinhas do projeto, do Talentos, né, que tem em várias regiões, não só em Cascavel, mas na região toda aí nossa aqui de Cascavel. Eu tô com esse pensamento de visitar, de repente encontrar algum menino que chama atenção, né? Então esse é o meu objetivo também como coordenador, sabe? É de dar oportunidade, de buscar atletas pro Cascavel, porque como eu falei no começo, não adianta a gente tem muitos talentos aqui em Cascavel, em região, e a gente às vezes perder para outras equipes. A gente tem uma escolinha aqui que tem um centro de uma referência, que tem condições de dar. É uma referência não só na região, uma referência no estado do Paraná, e olha só, se não no Brasil, né, o centro de treinamento de base. Hoje Cascavel tá uma referência, está se expandindo no Brasil. A gente já recebeu captador do Bahia, a gente está com o pensamento de vai vir do Palmeiras, do Red Bull, então a gente está tendo esses contatos para os captadores virem olhar os nossos atletas também, entendeu? Isso é importante. Então, como eu falei, a gente está abrindo oportunidades para os atletas da região, para os meninos que queiram. É lógico que não é todos que vão passar, mas a gente vai dar oportunidade. Dá pelo menos a gente vai olhar, vai dar atenção para ver, ó, deu, não deu, fazer o quê, né? E já tem que estar preparado para isso, né? Às vezes o menino aqui não vai servir para nós, mas para outro lugar vai, mas vamos dar oportunidade para eles aqui. Tem uma coisa que você falou lá no começo também, que é a essência do futebol, né? Do futebol de rua, do futebol da piazada. E eu vou citar o Palmeiras, porque a categoria de base do Palmeiras hoje, me desculpe, mas é top de linha, né? E os treinadores das categorias da piazada, lá do sub-10, sub-11, sub-15, sei lá, em alguns momentos pegam e levam esses meninos para jogar bola no campo de terra, para eles sentir que que começou a história, né? Eu vi já reportagem sobre isso, né? Até o Estevão, que hoje é um destaque do Palmeiras, o Hendrick, que está no Real Madrid, saíram dali, né, do terrão. E realmente eles pegam... Eles veem de onde eles vieram, né? Uma vez por semana eles pegam os meninos e levam fazer um treino no terrão ali para eles ver que da essência, de onde eles saíram. E ajuda também, né? Porque o menino jogar num terrão daquele que a bola vem totalmente diferente e tal, e você depois pegar um gramado, a qualidade é outra, né? Então isso ajuda muito. Eu vim do terrão também, né? O pessoal da minha época, o Ávalos, o Fábio Januário, outros aí atletas que vieram do terrão também, né? Conseguiram vencer na vida. E, como eu falei, hoje é difícil até em Cascavel é difícil você encontrar campo, né? De futebol. Campo de futebol, campinho. Campinho lá. Hoje não existe mais campo. Feito antigamente a gente fazia, que eu falava para meus filhos, a gente fazia na rua ali, fazia um carpinava o lote, fazia umas travinhas e jogava. Hoje não, né? Mas
é o futuro, né? A tecnologia tá aí, os meninos querem saber mais de videogame, celular, do que às vezes... Tem que resgatar, né? Mas às vezes tem que tentar resgatar. A gente vai procurar resgatar isso e dar oportunidade. Legal, Irineu, vamos ver agora a vitória do Cascavel sobre o Operário de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e a gente volta já já. Irineu, você acompanhou, lógico, também a boa vitória do Cascavel sobre o Operário de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Cascavel foi para vice-liderança. E se a Inter de Limeira perde o jogo, o Cascavel era líder do grupo. Vem de 3 boas vitórias, aí você acha que deu aquela engrenada que precisava? Eu acho que deu uma ajustada na equipe, né? Eu acompanhei no começo ali os 2 primeiros jogos, eu até confesso que fiquei meio assustado, mas aí o Tcheco com a diretoria deu uma ajustada na equipe e deu uma melhorada. E depois deu uma crescida aí na equipe, né? E com certeza a vitória, ela dá confiança, né? Dá confiança, exatamente. O Cascavel vem de 3 vitórias seguidas, e isso dá confiança para trabalhar, dá tranquilidade para o Thiago trabalhar, dá confiança para os atletas executarem a sua melhor fase, a sua melhor condição dentro de campo. Isso é importante, a vitória sempre... É lógico que a vitória às vezes esconde muita coisa, mas o Tcheco, como um cara inteligente com a sua comissão, sabe o que tem que melhorar, sabe o que tem que evoluir. E eu tenho certeza que o primeiro objetivo é classificar, é claro, classificar bem também. A chave é difícil, você vê muito equilibrado ali a pontuação. Agora vem o Itabirito, que está bem também. O Itabirito é um time que investiu esse ano, uma equipe que vem forte na Série D. E com certeza ir lá buscar um bom resultado ainda dá um passo ali para a classificação. E aí o grupo, eu estava olhando, o grupo é um grupo bastante difícil, um grupo que qualquer pontinho ganho fora de casa pode ser o pontinho da classificação, né? Eu acho que o importante é você pontuar fora, né? Cascavel, se você vê aquele jogo contra o time lá de Goiânia, né, o Goiatuba, né? Que foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo, mas se deixou escapar ali uma vitória ou até mesmo um empate, você tem que somar. Eu acho que o importante é você somar. E indo jogar fora e você, de repente, não vencer, mas pontuar, ganhar um empate, já ajuda lá na frente, né? Esse pontinho vai te ajudar. Legal. Eu acho que no início ali, naquelas 2 primeiras derrotas, pesou muito o psicológico dos jogadores. Eu acho que o Tcheco teve que primeiro fazer um trabalho psicológico, né? Para depois, que assim o jogador, né, consegue assimilar, né, melhor as instruções do técnico, a tática, a técnica, eu acho que é por aí? Claro, eu falei, quando você tem derrotas seguidas, você tem que trabalhar mais o teu psicológico. Porque as críticas vêm, a cobrança vem, e você tem que saber lidar com isso, né? Então acho que o Thiago soube fazer isso, soube trabalhar a questão psicológica dos atletas. Teve algumas mudanças também que eu também achei interessante, né? Que funcionaram também. E a gente espera que daqui para frente elas funcionem também, até quem está de fora também entre e corresponda, porque, como eu falei, é uma competição difícil e você tem que ter não só um time, né? Tem que ter um elenco forte, elenco, né? Exatamente. O elenco que você, quando você precisa, eles correspondam para você. Que você tire um e coloque o outro e não mude tanto, né? Até melhore. Melhore, isso é importante. Você pensa depois de, lógico, é uma coisa ainda próxima, mas pensa em algum dia ser treinador de time profissional ou não passa na tua cabeça? Não, você prefere ficar com a garotada mesmo? O meu pensamento sempre foi trabalhar no campo, né? Mas não assim, diretamente como treinador. Em função assim, do treinador. Mas assim, de ser um auxiliar, entendeu? Eu já tive convites. Sim, porque você já tem inclusive experiência com isso. Já tive convites principalmente do Marcelo Caranhato, passou aqui, foi a alguns clubes ele me convidou. Mas assim, como eu estava no Cianorte, estava com uma garantia ali, um trabalho bom ali comigo, já estava há anos ali, então procurei não sair naquele momento. E depois também recebi convite de ir para o Botafogo para fazer uma função que eu não fazia, que era coordenar a base lá também. Mas assim, com o Alexandre Galo depois falando que no outro ano eu já ia voltar para o campo, para ser auxiliar ali da casa, para ajudar e tal. Mas assim, como eu recebi o convite aqui e o Bonamigo me deixou claro, né, dessa questão de coordenador, que já tinha
o treinador do 15, que é o Fábio, e o do 17, o Kika, né? Que o Kika era o coordenador antes de eu chegar. E o Kika assumiu a categoria e eu vim para coordenador. E eu tô gostando desse trabalho, tô ajudando bastante. E acho que tá ali no campo passando, também, né? Passando a experiência que a gente tem de jogador também, de como fora de campo também de auxiliar, olhando, observando, fazendo que os meninos evoluam também, isso para mim é gratificante. Estou ajudando de qualquer maneira fora de campo, eu estou ajudando eles dentro de campo. Legal. Irineu, só para terminar então, eu fiz a pergunta para você, uma coisa que marcou quando você estava começando no futebol, agora eu quero que você fale uma coisa que se lembre sempre, você como jogador profissional, uma coisa que te marcou mesmo, como profissional, como jogador. É lógico que tiveram várias situações, até como o tricampeonato na Coreia e tal, mas teve uma, assim, opa, essa foi legal. Eu acho que foi a minha estreia, né, como profissional, né, com 17 anos eu estreiei como profissional, e na época que era o Cascavel Esporte Clube, que o treinador era Eloy Krieger, e na época era uma Série C de brasileiro, né, que não tinha D ainda, e a gente disputou a Série C, e joguei de titular com vários jogadores na época, né, que passaram por aqui, jogadores que ficaram lembrados. Peguei o Marquinhos, não sei se você lembra o Marquinhos, o Meia, Schmidt jogou aqui, eu peguei o Schmidt. Jogadores assim que hoje, inclusive o Schmidt hoje é secretário de esporte de Dois Vizinhos, né? E eu fiquei de fazer uma visita para ele lá, porque ele falou que tem bastante meninos lá também pra gente dar uma olhada, então a gente vai correr atrás. Então acho que foi o que me marcou mesmo assim, sabe? Foi a minha estreia no profissional no Cascavel. Com 17 anos? Com 17 anos. 17 anos estreiei no profissional e foi com muita alegria assim. Para mim, principalmente para minha família, né? Que meu pai se dedicou bastante para que eu conseguisse ser profissional. Eu falo que eu saía do Interlagos, quem conhece Interlagos ao Olímpico, eu saía a pé para treinar e nunca... E naquele tempo ainda, né? Naquele tempo lá a gente se esforçava com bar de chuva e tal, então... Eu acho que hoje os meninos estão tendo a oportunidade com a estrutura, né, que o Cascavel tem, que oferece hoje, estão tendo a oportunidade de dar o seu melhor, de ser jogador com a estrutura que nós temos ali, então eles têm que se dedicar muito mesmo. Legal, Irineu, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez, ao Jackson, ao pessoal lá da assessoria, de você ter aceitado aí o nosso convite. Vim falar um pouquinho aí, bater esse papo descontraído sobre tua carreira, sobre o time, sobre as categorias de base. A gente torce, claro, para que todas as categorias de base fiquem cada dia mais fortes e o nosso time o profissional consiga a classificação aí e o acesso à Série C, né? Esse é o objetivo, né? Primeiramente, com o meu trabalho, estou muito feliz, né? Agradecer ao Eduardo Bonamigo pelo convite, ao Valdinei, né? O pessoal do profissional também, Renatinho, o pessoal que me abraçou ali. E a gente espera fazer um grande trabalho junto com a comissão técnica das categorias, né? A gente conversa bastante, troca bastante informações, questão de treinamentos, questão de evolução de atletas. Então isso para mim tá sendo gratificante. Então estou feliz ali, agradeço você pelo convite. Espero vir mais vezes aí. Com certeza. A gente ficar aqui contando a vida nossa, a gente vai a tarde toda. Vai longe. Mas assim, fui muito feliz de estar aqui e de participar do seu programa. Legal, Irineu. Obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui no podcast de Olho no Esporte. A gente vai já aproveitar que a gente está falando em esporte de futebol, mas vamos falar agora de futsal. O Cascavel com uma bela vitória sobre surpresa em Vélez Camaquã, lá do Rio Grande do Sul, que vem fazendo uma boa campanha na Liga Nacional de Futsal. Cascavel venceu por 3-2, apertadinho, mas foram 3 pontos importantes. Cascavel está na 5ª colocação e só pode ser ultrapassado, ou melhor, pode ser igualado em pontos pela ACBF e Santo André, que estão com uma partida a menos. Então a gente vai ver aí os gols dessa partida, vai para um intervalo e volta com o podcast na sequência.
Muito bem, estamos de volta com o podcast De Olho no Esporte. Agora, só para apresentar aí os gols da goleada do Stein sobre o Telêmaco Borba por 6-1 pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. A equipe cascavelense continua invicta, 100% de aproveitamento, tanto na Liga Feminina quanto no Campeonato Paranaense. Você confere os gols e daí eu já aproveito para desejar uma grande semana para você, uma semana bem feliz e abençoada, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do podcast De Olho no Esporte, sempre com o grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. Grande abraço, hein? Tchau, tchau. Até mais.